Paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Como está o seu dia? Que Deus os abençoe, os guarde, os proteja nesse dia, sua casa, sua família. Amém? Eu quero fazer uma breve reflexão da palavra de Deus para nossas vidas e nossos dias. Amém? Ela se encontra no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, que está no capítulo 8, versículo 23. É algo assim muito interessante. Todos nós conhecemos a travessia, quando Jesus entra no barco e os discípulos o seguem. Diz assim: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, Jesus, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele lhes disse: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Amém? Primeiro ponto, meus irmãos, quando você decide seguir a Jesus, isso não quer dizer que você está isento de sofrer tempestades na sua vida. Então sabe que a partir do momento que você decidiu seguir a Jesus, a tempestade vai se levantar, irmãos. E de uma forma que ela vai tentar levar você a naufragar, a abandonar tudo. E os discípulos, quando eles viram isso, para eles foi algo assim que deixou eles desesperados, ao ponto deles lá e clamarem a Jesus. Temos que clamar a Jesus nessas horas, meus irmãos. Clame, dobre os seus joelhos, que Jesus vai se despertar a seu favor. Quando Jesus estava aqui dormindo, mostrou-se tranquilidade, porque é o que o nosso Deus tem. Ele tem um domínio, ele tem um controle de todas as coisas, por isso que ele estava dormindo. Por isso que ele estava ali descansando. E é tanto que a palavra diz que nós temos que descansar nele, não é verdade? Mas o que nos leva a descansar em Deus? É a confiança, irmão. É você estar dentro do propósito, é você estar no centro da vontade de Deus. É você viver de acordo com a palavra de Deus, leva você a ter esse controle ao ponto de descansar em meio às tempestades. É isso que Jesus aqui ele mostra para nós. Ele estava descansando. E ele também quer levar-nos a esse nível de você descansar em meio às tempestades. Porque a gente não está isento disso. Perseguição, afronta, ameaças, tudo isso, ele não nos deixou completamente desavisados. Ele diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então aqui ele diz, quando os discípulos o acordam, desesperados, que estavam perecendo, às vezes tem situações que parece que a gente vai perecer, né? Parece que a gente vai morrer. Eu sei o que é isso. Você também sabe. Alguns estão vivendo isso. Mas deixa eu te falar uma coisa, meus irmãos. Jesus disse para eles: por que temeis, homens de pequena fé? Ele diz homens de pequena fé. Mas a palavra de Deus vai dizer que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: lança-te daqui para lá, para o mar. Então se veja, irmãos, a fé deles era tão pequena que eles não tiveram total e completa confiança. Eu não sei se o período em que eles estavam com Jesus não foi suficiente. Praticamente está mostrando isso, né? Aí me vai uma pergunta para mim e para você, para nós refletirmos. O tempo que você hoje tem de evangelho é suficiente para você mesmo repreender a tempestade que está se levantando na sua vida? Ou você vai ter que acordar Jesus? Ou você vai ter que se humilhar, implorar? Ou a sua fé não é suficiente? O que você está fazendo com o tempo que você tem na palavra, na presença de Deus? Que você vai aos cultos. Você vai aos cultos fazer o quê, irmãos? Olhar para a vida do outro? Prestar atenção no que o irmão está fazendo? Analisa a sua vida, irmão. Analisa o que você faz nos cultos quando você vai para a igreja.
cultuar a Deus, adorar, prestar atenção na palavra, orar, se consagrar, santificar-se, exaltar o nome de Jesus, então você está no caminho certo. Que quando a tempestade se levantar, você não vai estar precisando desesperadamente acordar Jesus para ele repreender. Não, você mesmo vai ter capacidade de dizer: ventos, aquieta-te, mar, acalma-te. Tá certo? Fica essa meditação para o teu coração aí, em nome de Jesus, irmãos. E aproveita o tempo que você tem na presença de Deus, porque ela vai fazer a diferença amanhã, na minha vida, na sua vida. Um abraço, Deus abençoe a todos e até lá. Até a próxima.